Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Ângela Paula, docente da Escola Estadual Jorge Caran Neto e da Escola Municipal Agenor Ferreira Lima. E eu quero te convidar para seguir as nossas redes sociais, @prof_angelpaula, @conquistar.seducan, #conquistar22. Episódio 1.2, Matemática Financeira. Detalhamento: juros simples e juros compostos. Então vamos para a dica do dia. Exemplo do dia a dia. Qual a relação entre o cartão de crédito e os juros? Vamos supor que um usuário do cartão de crédito, por causa de uma adversidade, não tem condições de pagar uma fatura de R$1.000. Ele então identificou duas opções que o ajudariam a pagar a dívida sem sair no crédito rotativo. O que é o crédito rotativo? Quando a dívida é passada para a fatura do mês seguinte, geralmente com uma alta taxa de juros. A primeira opção, pela própria administradora do cartão, parcelar a fatura de R$1.000 em uma entrada de R$ 119,62 e 11 parcelas mensais também de R$ 119,62, que devem ser pagas a partir da próxima fatura mensal. Segunda opção, fazer o empréstimo de R$1.000 em um banco que deve ser pago em 6 parcelas mensais de R$ 230 e utilizar esse empréstimo para quitar a dívida do cartão. Como você pode ver, na tabela nós temos as duas opções. Daqui a pouco voltaremos com a resposta. Comparando apenas os valores totais pagos nas duas opções, qual é a melhor opção para pagar a dívida do cartão de crédito? Então, vamos para a nossa dica. Vamos para a nossa primeira dica. Como você pode ver no VT, os cartões de créditos são um método de pagamento no qual os gastos em um determinado período são cobrados por meio de uma fatura mensal. O uso do cartão de crédito deve ser feito com responsabilidade e com atenção à capacidade financeira do usuário. Afinal, o cartão de crédito permite o pagamento posterior de eventos gastos. Porém, as dívidas obtidas nele podem ser um problema para o dia seguinte, se o cliente usar de maneira indevida. No entanto, quando imprevistos acontecem e o usuário não tem como pagar a fatura mensal integral do cartão, é preciso encontrar maneiras de resolver essa dívida. Como falamos no problema anterior, e deixamos a seguinte pergunta: comparando apenas valores totais pagos nas duas opções, qual é a melhor opção para pagar a dívida do cartão de crédito? Vamos para a opção número 1. Na primeira opção, temos a oferta da administradora do cartão, uma entrada de R$ 119,62 e mais 11 parcelas do mesmo valor. Então, teremos 12 parcelas de R$ 119,62. E fazendo a multiplicação, teremos um resultado de R$ 1.435
R$1.000,44. Como você pode ver, na tabela temos o resultado. Agora vamos para a segunda opção, que é um empréstimo feito em um banco. Empresta-se R$1.000 e paga-se com 6 parcelas de R$230. Então, fazendo o cálculo, e como você pode ver na tabela, nós temos um resultado de R$1.380. Importante, planejamento e controle são requisitos importantes para ter responsabilidade financeira, alcançar objetivos e ser mais independente. Afinal, isso é o que possibilita um crescimento contínuo e sustentável. É importante desenvolver o hábito de reservar uma parte da própria renda, seja para criar uma reserva de emergência, seja para poder posteriormente realizar uma compra que seja do próprio interesse. Uma das opções mais comuns para guardar parte da renda é a poupança, apesar de geralmente apresentar taxas menores que as outras formas de aplicação financeira. Então vamos para o conceito número 1. Juros simples e juros compostos. Esses conceitos parecem um mistério para você? Falar de números e finanças pode parecer coisa de outro mundo, mas não precisa ser tão complicado assim. O juro simples é um acréscimo calculado sobre o valor inicial de uma aplicação financeira ou de uma compra feita a crédito. Por exemplo, se você emprestar R$100 com uma taxa de 3% ao mês no juro simples, a taxa será sempre 3% de R$100 ao longo do prazo. Já a taxa de juros compostos, também chamada de juros sobre juros, é sempre aplicada ao somatório do capital no final de cada período. Isso quer dizer que a taxa incide sobre o valor total ou montante do período anterior, quando esse montante já teve o valor do juro somado a ele. Vejamos o seguinte problema. Um capital de R$20.000 foi aplicado a taxa de 2% ao mês durante 3 meses. Qual será o montante no sistema de juros simples e no sistema de juros compostos? Então, vamos primeiramente calcular no sistema de juros simples. Então, como ele está pedindo montante, no sistema de juros simples, precisamos encontrar montante é igual a capital mais juros. Inicialmente, precisamos encontrar os juros. E como já estudamos, juros é igual a CIT sobre 100. Substituindo todos os valores nos seus lugares adequados, teremos então juros é igual a R$1.200. Como ele pediu montante, somando capital mais os juros encontrados, teremos R$21.200 no sistema de juros simples. Resolvendo este problema no sistema de juros compostos, o cálculo é um pouco diferente. Vamos lá? No primeiro mês, vamos primeiro encontrar 2% de R$20.000. Como você pode ver, teremos um resultado de R$400. E o montante é o somatório do capital mais os juros encontrados. Então, teremos R$20.400. Para o segundo mês, vamos utilizar o valor que encontramos no primeiro mês como capital. Então, calcularemos 2% de R$20.400 e encontraremos, então, R$408, que é o valor dos juros no segundo mês. E o montante do segundo mês será a soma desse capital mais os juros encontrados. Então, nos dará um resultado de R$20.808. Para o terceiro mês, já vamos utilizar o resultado que encontramos no segundo mês como capital e encontrar o 2% desse valor. E teremos R$416,16. E fazendo o somatório deste capital mais os juros,
teremos no terceiro mês um montante de R$ 21.224,16. Vamos observar a diferença entre os dois sistemas. Como você pode ver na tabela, nós temos o montante da aplicação a juros simples e o montante da aplicação a juros compostos. E calculando a diferença, verificamos que sobrará R$ 24,16. Essa diferença foi gerada pelo fato de que, no sistema de juros compostos, deve-se calcular os juros no fim de cada período, formando um montante sobre o qual se calculam os juros do período seguinte, até esgotar o tempo da aplicação. É o que chamamos de juros sobre juros. A pergunta é: existe uma maneira mais fácil de calcular os juros compostos? Sim, utilizando a fórmula de juros compostos, como você está vendo aí na tela. M é igual a C, que é o capital, abrimos parênteses, 1 mais o valor da taxa, elevado ao expoente T, que é igual ao tempo. Então, M é o montante, C capital e taxa de juros, T é o tempo. E vamos para a nossa segunda dica. A chegada da televisão no Brasil facilitou o acesso à informação. Com o avanço da tecnologia, os aparelhos estão cada dia mais modernos e, consequentemente, mais caros. Como você pode ver na sua telinha, nós temos aqui o avanço da televisão. Então, vamos para o exemplo. Um consumidor deseja adquirir uma televisão com tecnologia de última geração no valor de R$ 6.000. Ele tem duas opções para efetuar esse pagamento para ter essa televisão em sua casa. Na primeira, enquanto aguarda o preço da televisão baixar, ele aplica o capital disponível de R$ 3.000 a juros compostos de 4% ao mês em uma instituição financeira por um período de 18 meses. Ou seja, nessa primeira opção, ele vai aguardar 18 meses para ter ela em sua casa. Já na segunda opção, ele pode fazer um empréstimo no valor de R$ 6.000 em uma financeira e parcelar a dívida em 12 parcelas iguais de R$ 550. Ou seja, ele já terá essa televisão de imediato em sua casa. Então, vamos analisar qual das duas opções é a melhor escolha. Na primeira opção, aplicando a juros compostos, teremos então um valor de R$ 6.077,44. Na segunda opção, fazendo a multiplicação das parcelas, R$ 550 vezes 12, teremos então um valor de R$ 6.600. Pelo que estamos observando, a melhor opção é a primeira, porém, ele não terá sua TV de imediato em sua casa. Vamos para o conceito número 2. No nosso segundo conceito, eu trouxe aqui para vocês pontos importantes a destacar. Ao aplicar a fórmula de juros compostos, é preciso prestar atenção às unidades. Se tivermos a taxa no período de meses, o tempo também precisa estar em meses. Se tivermos a taxa no período anual, precisamos também que o tempo esteja em anos. Para calcular uma taxa de 2% ao mês com um prazo de 2 anos, é preciso transformar 2 anos em 24 meses, já que a taxa é mensal. Isso vale para quando a taxa é anual ou diária. É importante observar esses pontos. Então, vamos para o exemplo. Uma aplicação especial rende 2,5% ao mês em regime de juros compostos. Certa pessoa deseja aplicar a quantia de R$ 820 durante 3 anos. Determine o montante gerado por essa aplicação. Vamos anotar os dados da questão. Nós temos que o capital é igual a R$ 820. Temos a taxa que é igual a 2,5% ao mês.
E transformando em número decimal, temos que é igual a 0,025. O tempo está em anos, então temos que transformar em meses, porque a taxa está em meses. Então, tempo é igual a 3 anos e 3 anos é igual a 36 meses. Agora, vamos substituir esses valores na fórmula de juros compostos, como está aparecendo para você. E substituindo esses valores, teremos como resultado o montante de R$ 1.992,60, ok? Agora, neste momento, vamos para as nossas considerações finais. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula e eu quero agradecer a todos que participaram e que você tenha compreendido o assunto ministrado. Neste momento, vamos para a nossa selfie. Convido a você para pegar seu celular e chegar um pouco perto da telinha. Então, vamos lá? Bom, neste momento, eu também te convido para seguir as nossas redes sociais, @prof_angelpaula, @conquistar.seducam, #conquistar22. Foi um prazer estar com você. Tchau, tchau!